Boa tarde a todos, estamos começando o nosso Connect Sport dessa quarta-feira, um programa recheado de informações para vocês que nos acompanham. Por isso eu te convido a acompanhar o nosso Connect Sport de hoje, assunto é o que não falta. Vamos falar de Copa do Brasil, Fluminense conquistando a sua classificação com a grande vitória em cima da equipe do Cruzeiro pelo placar de 3-0. O Atlético Paranaense também carimbou a sua vaga para as quartas de finais da competição, vencendo a equipe do Bahia pelo placar de 2-1. Vamos falar também dos jogos de hoje pela Copa do Brasil, um programa recheado de informações. Vamos falar também da Copa América Feminina, o Brasil conquistando mais uma grande vitória em cima da seleção do Uruguai pelo placar de 3-0, minuto olímpico, mercado da bola, amistoso internacionais, até porque os times estão voltando agora para a pré-temporada. Enfim, um Connect Sport recheado de informações para vocês que nos acompanham, por isso vem com a gente que o nosso Connect Sport já está no ar. Apresentando hoje os meus comentaristas que fazem o programa hoje comigo, todo dia tá aqui ao meu lado, contribuindo com a análise, com excelentes comentários e informações. Seja bem-vindo diretamente do Rio de Janeiro, Gabriel Sanches. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Johnny. Boa tarde a todos os nossos amigos ligados na Connect. Isso aí, Gabriel. Rodada promete hoje, Copa do Brasil. Ontem também tivemos alguns jogos e eu tô animado. Vamos que vamos. Vamos que vamos, Gabriel. Como você mesmo disse, assunto é o que não falta no programa de hoje. E seja bem-vindo diretamente de Mogi Mirim, São Paulo, Johnny Pereira. Fala, Gabriel. Fala, Sanches. Boa tarde a todos vocês, pessoal. Hoje, decisões de Copa do Brasil para vocês. É isso aí, vamos que vamos, começando falando da equipe do Fluminense. O Fluminense jogando no Mineirão, enfrentando a equipe do Cruzeiro. Não tomou conhecimento da equipe mineira e venceu pelo placar de 3-0. A gente comentou ontem sobre essa partida, Gabriel, e a gente não esperava esse placar elástico. Tá aí o Cruzeiro sendo eliminado da competição e o Fluminense conquistando uma importante vitória em cima do Cruzeiro pelo placar de 3-0 e garantindo a sua classificação para as quartas de finais da Copa do Brasil. É assim, Gabriel, pra ser sincero, eu acho que foi um placar um pouco mentiroso com o que foi a partida, né? Com o que foi o retrato da partida. O Cruzeiro partiu pra cima, teve até algumas oportunidades, né? Teve um pênalti não marcado também no primeiro tempo. Então, assim, o Cruzeiro teve o volume de jogo, mas faltou um pouco de criatividade pra equipe mineira, né? É um time que chegava muito pelas pontas, sempre tentando buscar um cruzamento, mas quando tinha que trabalhar a bola pelo meio, tentando achar espaços, não conseguia e acabava se enrolando e perdendo a bola, né? E com isso o Fluminense conseguiu encaixar alguns contra-ataques, principalmente no começo do jogo, né? Teve uma chance logo com 2 minutos de jogo, assim, quase sem goleiro, que o zagueiro do Cruzeiro salvou a bola. Depois disso, o Fluminense caiu demais na partida, mas assim, o Cruzeiro eu acho que cansou muito, né? No final do jogo, acabou prevalecendo a forma física dos atletas do Fluminense, que estavam realmente, acho que souberam dosar melhor, podemos dizer assim, por ter o placar, né? Por ter o resultado já nos braços. O Cruzeiro teve que ir com tudo pra cima, teve que ir pra cima com todas as forças e acabou ficando cansado no final do jogo, e o Fluminense se aproveitou disso e marcou um belíssimo gol com o John Arias, né? Esse gol aí foi aos 25 do segundo tempo. Nesse momento o Cruzeiro estava já esgotado em campo, né? Muitos jogadores caindo por câimbra e tudo mais. Desculpa. E aí, no final do jogo, aos 40 do segundo tempo, o Germancano marcou mais um gol, aliás, o Cano é impressionante, né? São 27 gols nessa temporada, é impressionante o desempenho do Germancano, tá jogando demais, tá fazendo muito gol, inclusive ontem deu uma assistência também belíssima no primeiro gol do John Arias, depois marcou um belíssimo gol, e já no final do jogo, no último lance da partida, o Natan marcou um belíssimo gol, né? Ele que pertence ao Atlético Mineiro, né? Saiu ali meio que provocando também, depois, né? Tirou onda com o Cruzeiro, saiu driblando, fez um belíssimo gol, contou com desvio também, mas cara, eu acho que a torcida do Cruzeiro fez uma belíssima festa ontem, mesmo perdendo por 3-0, entendeu o momento da equipe, continuou gritando, pulando, sabe que o Cruzeiro hoje está muito atrás tecnicamente do Fluminense, por exemplo, e de todos os outros clubes também na Série A, sabe disso, sabe que é o início de uma reestruturação do clube, e o Cruzeiro está no caminho certo, cara. Eu acho que o Cruzeiro, pelo menos até a parte final do jogo ontem, conseguiu competir com o Fluminense, conseguiu criar oportunidade, conseguiu ter chance, conseguiu ter volume de jogo, só que aí no final a parte física prevaleceu e o Fluminense fez 3-0 e está classificado merecidamente, até porque tem um time muito melhor do que o Cruzeiro. É isso aí, a análise do nosso comentarista Gabriel Sanches. Pode fazer sua pergunta, Johnny. Vou fazer uma pergunta para o Sanches agora. O que esperar do Cruzeiro após a eliminação e o que esperar do Fluminense após avançar às quartas de finais da Copa do Brasil? E só corrigindo, o Natan perdeu para o Cruzeiro o ano passado. Hein? Ele falou numa declaração, perdeu
Eu vi. Perdeu pro Atlético Depois Mineiro, pegaram. perdeu pro Cruzeiro ano passado como Foi, jogador foi. do Atlético Mineiro. E falou que nunca tinha perdido pro Atlético, pro Cruzeiro ali É. no Mineirão, né? Tinha realmente. Aí a torcida do Cruzeiro foi e pegou uma foto de um jogo onde o Cruzeiro venceu o Atlético e tava ele no jogo, né? Então, acho que o Natan acabou sendo mal nessa aí. Se equivocou Mas bonito. Foi enfim, mesmo. pois é. Emocionou, né? Mas então, ó, sobre a pergunta do Johnny, eu acho que não interfere muita coisa no trabalho do Cruzeiro, não. Eu acho que gera uma eliminação talvez até esperada, né? Acho que realmente, como o Gabriel disse, ninguém esperava que fosse 3-0, mas acho que no final do jogo, acho que o Cruzeiro estava já muito esgotado, então acho que, mais uma vez eu falo, eu acho que o placar não foi aquilo que foi a partida, mas o Cruzeiro acho que tá num caminho muito bom, né? Vem fazendo uma excelente Série B, é o primeiro colocado com vantagem sobre o segundo, né, de 4 pontos, tem uma vantagem grande também sobre o quinto, né, do G4, então assim, o Cruzeiro vem fazendo uma grande temporada, e eu acho que não vai influenciar nada não esse resultado, eu acho que até dá mais forças à equipe do Cruzeiro para a sequência da Série B. Já o Fluminense, cara, assim, ontem eu assisti o jogo com alguns amigos tricolores, né, e eles estavam muito animados, e eu acho que com razão, cara, porque o Fluminense tem uma virtude, cara, que não tem aquela competição a mais, né? Porque caiu na Sul-Americana, na fase de grupos, então assim, a gente pega o Flamengo, o Atlético Mineiro, São Paulo, Palmeiras, todos esses times do Corinthians estão disputando 3 competições ao mesmo tempo, né? O São Paulo disputa a Sul-Americana, o Brasileirão e Copa do Brasil, o Palmeiras a Libertadores, o Flamengo, o Atlético Mineiro e o Corinthians também. Então, assim, isso pode ser uma virtude para o Fluminense, o Atlético Paranaense também está nessa mesma situação, né? E depende muito do sorteio, né, cara? Essa Copa do Brasil agora, como tem essa questão do sorteio, é todo mundo contra todo mundo, assim, pode ter qualquer confronto, né? Não tem mais aquela coisa de pote 1, pote 2, né? Eu acho que depende muito disso. Se o Fluminense pegar um caminho tranquilo até a final, cara, tem totais condições de ser campeão. Mesmo se pegar outro time, um time grande também, tem condições sim, porque tem um time que tá jogando muito bem, tem um treinador que parece que finalmente se encaixou num clube, né? Parece que a sintonia entre jogador e técnico tá acontecendo muito bem lá no Fluminense. E vamos ver, cara, o Fluminense tem condições sim de ser campeão da Copa do Brasil. No Brasil eu já acho difícil, que é muita rodada, são muitos jogos, né? Mas acho que na Copa do Brasil o Fluminense tem condição sim de, quem sabe, ser campeão. É isso aí. Pode falar, Johnny. Só uma coisa, o Sanches aí falou do Diniz, e ontem no final do jogo deu para ver como o elenco tá unido com o Fernando Diniz, né? A comemoração do técnico com os jogadores foi muito bonito de se ver, assim. Exatamente. E eu já tenho uma pergunta com relação ao Diniz, Gabriel, para você. É claro que esse estilo de jogo do Fernando Diniz, a equipe está muito em sintonia, entendendo a filosofia de trabalho dele, e esse estilo de jogo dele de ser um time muito toque de bola, muito intenso, favorece muito o Germancano, mas eu vejo taticamente um jogador muito importante para esse tipo de estilo de jogo do Diniz, que é o Paulo Henrique Ganso. Eu te faço a pergunta, como que você tem avaliado o Ganso, já que o Ganso tem essa característica da dinâmica, distribuir passe no meio de campo, o estilo de jogo do Ganso é muito parecido com o estilo de jogo do Fernando Diniz. Eu te pergunto, o que você avalia até o momento do Ganso nesse estilo de jogo do técnico Fernando Diniz sob o comando na equipe do Fluminense? E só complementando o comentário do Johnny, né, sobre o Diniz estar fechado com os jogadores do Fluminense, isso é uma coisa que o Diniz teve alguns problemas durante sua carreira, né, mais recentemente a gente lembra daquela situação envolvendo o Tietê, né, que teve toda aquela confusão e tudo mais no São Paulo estava bem no campeonato, depois despencou. Com o Luciano assim, também, ó, Sanches. Pois é, Com o exatamente. Luciano. Então, e agora no Fluminense parece que tá tendo essa sintonia, e eu acho que se continuar assim do jeito que tá, eu acho que o Fluminense vai sim ter um caminho muito bom. Mas falando agora do Ganso, se a gente for lembrar, o melhor momento do Ganso antes dessa era do Diniz, né, foi justamente 2019 com o Diniz, né, só que aquele time do Fluminense era um time pior do que esse ano, claramente, né, em termos de qualidade, e era um time também que criava muito e não fazia muitos gols, se a gente for lembrar, né. O Fluminense teve um jogo que em 2019, na época do Diniz, por exemplo, contra o CSA, onde teve 30 finalizações, o CSA teve uma e foi 1-0 o CSA o jogo. Então, assim, é um time que não sabia finalizar as jogadas. E agora ele tem justamente o finalizador, que é o Cano, né? Que ele nunca teve, talvez, assim, o centroavante desse nível na sua carreira, né? Como treinador, o Diniz, né? Então, eu acho que é isso que estava faltando para ele. E agora, tendo esse jogador, e ainda mais o Ganso, né? Como você disse, que é um cara assim, ontem eu assisti o jogo, é impressionante. Ele sabe se posicionar muito bem, ele encontra os jogadores na hora certa. Obviamente, em termos físicos, tá, ele não é veloz, ele não é forte, assim, mas ele é um cara que com a bola no pé, se der um pouquinho de liberdade para ele vai achar um passe assim fantástico, né? E ontem foram alguns, inclusive no primeiro tempo. Então, assim, eu acho que
que o Ganso se encontrou com o Diniz, né? E o Diniz também encontrou um Ganso, porque a gente fala do Ganso, que o Ganso não deu certo, isso e aquilo, mas ele com a bola no pé, cara, é qualidade assim extrema, ele sabe disso. A gente viu ele jogando no Santos, a gente viu ele jogando no São Paulo, ele foi um cara jogando na seleção brasileira, então assim, muita gente na época dizia que o Ganso ia ser melhor que o Neymar, né? Se a gente for lembrar, se a gente for voltar aí 12 anos no passado, né? E hoje ele parece que está se encontrando novamente, né? Muita gente já dava ele como acabado, como um cara que não ia mais jogar, que não ia mais jogar mais em alto nível, mas ele parece que deu a volta por cima e está jogando demais e está sendo um ponto fundamental nessa arrancada do Fluminense aí nas competições. É isso aí, chegou aquele momento de recado de que acompanha o nosso Connect Sport de hoje. Miguel Sanches, boa tarde, equipe Connect. Chegou a melhor hora do dia. Desejo um excelente programa para todos vocês. Muito obrigado, Miguel, por sempre ser um telespectador fiel do nosso programa. Um abraço. O Adilson Luiz, boa tarde a todos vocês da Connect Sport. Muito obrigado, pai, também um telespectador fiel do nosso programa. Um abraço. E você que tem alguma pergunta, algum questionamento a fazer dos jogos de hoje pela Copa do Brasil, fique à vontade para deixar o seu palpite, para deixar o seu comentário aqui. Temos aqui a nossa equipe de comentaristas para esclarecer a sua dúvida e também debater com todos vocês que nos acompanham. Agora o assunto do nosso programa é o outro jogo que complementou os jogos de ontem pela Copa do Brasil e é o Atlético Paranaense, que joga na Arena da Baixada, conquista uma importante vitória diante do Bahia pelo placar de 2-1 e é o outro time a carimbar sua vaga para as quartas de finais da Copa do Brasil. Quem vai analisar tudo sobre essa partida é o nosso comentarista, Johnny Pereira. O Atlético que começou mal, né? O primeiro tempo ontem, sofreu 1-0, mas Bahia não mostrou pressão para conseguir fazer mais gols. E o Atlético virou o jogo, ganhou de 2-1 de novo, o mesmo placar do primeiro jogo. Jogou muito bem, classificou o time. E o forte do Felipão é esse mata-mata. O Felipão conhece muito bem mata-mata, é um excelente treinador. Escalou muito bem o Atlético ontem. Depois do gol, teve muita mudança tática do Atlético, que fez o time jogar melhor. E o que falar desses jogadores do Atlético, principalmente o Vitor Roque, muito bom jogador. É um jogador que fez crescer esse time do Atlético e tem futuro esse moleque, hein? É um grande jogador. E agora é esperar sorteio, né? O Atlético também é um time que está brigando no Brasileiro, como diz o Sanches, muitos times estão brigando no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil e na Libertadores. O Atlético também está nas três, né? É o que mostra a evolução desse Atlético Paranaense, que para mim, nos últimos anos, está sendo um time muito, muito competitivo. Mostrou ontem, mostrou na Libertadores e está mostrando no Brasileiro. Tem futuro esse Atlético, apesar da derrota do final de semana, mas tem futuro esse time do Atlético que vai agora aguardar o sorteio aí. Vamos ver como que vai ser a tabela com o Atlético Paranaense. Grande vitória ontem contra o Bahia. Johnny, eu te faço a seguinte pergunta. Ontem você acabou não participando do programa e eu fiz uma análise com o nosso comentarista Gabriel sobre a equipe do Atlético Paranaense. Eu vou fazer a pergunta de ontem que eu fiz para o Gabriel para você. Na sua visão, onde o Atlético Paranaense pode chegar disputando as três competições esse ano? Lembrando que é um dos poucos times brasileiros que ainda está disputando Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, todas em alto nível. Eu queria saber, na sua visão, você analisando a equipe do Atlético Paranaense, aonde o Atlético Paranaense pode chegar nessas três competições e já por parte da equipe do Bahia, o que você analisou, porque ontem o Bahia ofereceu um certo perigo diante da equipe do Atlético Paranaense, o que você acha desse Bahia com o novo técnico Anderson Moreira? Bom, o Atlético, eu acho que na Libertadores vai pegar o Estudiantes, que é uma equipe muito enjoada de jogar, mas tem totais condições de ganhar do Estudiantes, porque não, é uma equipe que demonstrou isso em alguns outros jogos aí. É uma equipe que vem crescendo, como eu falei, vem crescendo cada vez mais na América, como na Sul-Americana, que conquistou o ano passado, e como na Libertadores. E na Copa do Brasil também é isso. E tem um técnico como o Felipão, faz com que o time pode acreditar, a torcida pode acreditar. Então eu acredito que o Atlético sim vai brigar, como no Brasileiro, no Libertadores, vai brigar por tudo que disputar. É difícil conquistar as três, mas vai tentar sim, o Felipão vai tentar abraçar um título aí para o Atlético Paranaense, que é um grande treinador. E sobre o Bahia agora foca no Brasileiro, acredito que tem totais condições de subir, que é um time que ontem, jogando com o nível do Atlético Paranaense, mostrou um bom futebol,
O elenco do Atlético é um pouco melhor devido ao elenco do Bahia, mas tem totais condições de subir para a Série A. É um time que vai brigar até o final para subir. E ontem, infelizmente, não deu certo a estratégia do Anderson Moreira, que para mim vai fazer sucesso assim no Bahia. Vai dar muito certo, vai dar alegria a essa torcida baiana aí. É com você, Gabriel Sanches. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Johnny, né? Quem tiver o Atlético Paranaense que nos últimos jogos, cara, teve muita facilidade assim contra equipes que talvez sejam melhores do que ele, né? Por exemplo, contra o Palmeiras, foi até o Allianz e venceu por 2-0, né? Empatou com o Corinthians, venceu o Bragantino também, que tem um time muito chato, também inclusive até jogando com o time reserva, mas ao mesmo tempo perdeu para o Goiás na última rodada, né? Teve muita dificuldade contra o Bahia ontem, chegou a estar perdendo até os 33 do segundo tempo, né? Empatou com o Libertad, que é um time muito pior do que o Atlético Paranaense. Eu gostaria de saber por que isso acontece com o Atlético Paranaense, Johnny? Por que o Atlético Paranaense, quando pega um time, talvez assim, que é melhor do que ele, tem um desempenho melhor do que quando enfrenta uma equipe que é pior do que ele? Ele é tipo o Fluminense no começo, né? O Fluminense Robin também Hood, estava fazendo Adorei o termo. ganhava de grande. Eu acredito que tem muita tática do treinador, né? O treinador conhece muito alguns clubes como Corinthians, Palmeiras principalmente, foi ídolo lá. É um técnico que sabe estudar muito bem esses times. E contra time um pouco inferior ao Atlético, ele se concentra um pouco menos, né? Vamos dizer assim, não estou falando que os jogadores do Atlético concentram assim, pelo amor de Deus, torcedores do Atlético. Mas como aconteceu com o Fluminense, como aconteceu com o Atlético, acho que o time entra com favoritismo, né, com certeza, mas tem essa queda aí porque não conhece um pouco aquele outro clube, não estuda muito o clube. Mas eu acho que o Felipão, quando enfrenta essas equipes aí, tem um jeito diferente de entrar em campo. Então dá ânimo ao time para vencer. Tipo o Palmeiras no Allianz Parque. Quem falava que o Atlético ia vencer o Palmeiras no Allianz Parque? Ninguém, inclusive até eu. Então foi uma tática do treinador. Acho que tem o dedo do Felipão contra esses times Corinthians e Palmeiras aí que você citou, Sanches. Flamengo também, gol do Flamengo, né? Flamengo. Bem grande também. Realmente. Só que quando venceu o Flamengo, se eu não me engano, era o Carille ainda. É o Carille ainda, né? Foi lá no começo assim, do Brasileirão. Mas é interessante ver isso, né? Porque o Atlético Paranaense é um time... Por isso que eu acho que o Atlético Paranaense, acho que, por exemplo, no Brasileirão, eu acho que a equipe não vai chegar até o título, né? Acho muito difícil que isso aconteça. Mas é uma equipe que em Copas, ano passado demonstrou isso, né? Eliminou o Flamengo na Copa do Brasil, né? Chegou na final contra o Atlético Mineiro, tudo bem que perdeu de 4-0 o jogo de ida, né? Acontece, o Atlético Mineiro tá ganhando de todo mundo também. Mas ganhou a Copa Sul-Americana, né? Ano passado, ganhou a Copa Sul-Americana em 2018, ganhou a Copa do Brasil em 2019. Ou seja, uma equipe que mata-mata, cara, cresce demais e tem que ficar de olho nesse Atlético Paranaense. E como você disse, Sanches, o Atlético, mesmo perdendo alguns jogadores que era a sensação do time, continua sendo aquele mesmo Atlético. Sim, fortíssimo muda, né? no Sul-Americano. É fortíssimo nas Copas, né? É isso aí, tem na análise dos nossos comentaristas, tanto do jogo do Fluminense diante do Cruzeiro, quanto analisando também a classificação do Atlético Paranaense em cima da equipe do Bahia. Seguindo o nosso Connect Sport, agora eu apresento a vocês que estão procurando uma internet de qualidade por um preço acessível. A gente sabe que a internet é uma ferramenta muito usada no nosso dia a dia e a gente precisa se manter sempre bem conectado com a internet de alta qualidade. Por isso eu apresento a vocês nesse momento a Rede Banda Larga. Quer experiência de verdade na web? Vem para a Rede Banda Larga. Internet 100% fibra ótica. Com ultra velocidade, rápida e estável. Para você acessar suas redes sociais favoritas, assistir suas séries e vídeos sem travar, fazer downloads ilimitados e muito mais. Aproveita que tem promoção ativa ainda. Combo de 600 megas por R$ 99,99 mensais. 2 pontos de Wi-Fi com 2.4 e 5 GHz. TV na fibra com mais de 90 canais. E uma plataforma de cursos com certificado 100% gratuito. O que está esperando? Vem para a rede.
que você está esperando? Veio para a Rede Banda Larga, se torne um entre os mais de 30 mil assinantes da Rede Banda Larga na região oeste. Fica a dica para vocês que buscam a internet de qualidade por um preço acessível. Veio para a Rede Banda Larga, até porque não é em qualquer empresa que a gente acha esse tipo de plano. Quer se tornar mais um assinante da Rede Banda Larga? Eu apresento para vocês esse momento o contato. O 11 4210 4412, repetindo 11 4210 4412. Você será redirecionado diretamente ao suporte da Rede Banda Larga para se tornar mais um entre os 30 mil assinantes da região oeste. E se você ainda não está convencido, você também que gosta de assistir TV, que gosta de assistir um filme ou tem uma programação diferenciada na televisão, a Rede Banda Larga disponibiliza a TV na fibra, com 90 canais, entre eles o canal 12, que nesse momento está passando o nosso Connect Sport, e toda a programação da Connect Brasil TV SP com os consórcios parceiros da Connect Brasil, uma programação diferenciada nesse canal. Portanto, se eu fosse você, não perdia tempo, se tornava mais um entre os 30 mil assinantes da Rede Banda Larga. Quer uma internet de qualidade por um preço acessível? Veio para a Rede Banda Larga. Bom, seguindo o nosso programa, agora vamos falar da Copa do Brasil, fazer o pré-jogo dos jogos de hoje. Lembrando que hoje temos grandes jogos, temos Santos e Corinthians, temos Flamengo e Atlético Mineiro, Ceará e Fortaleza, Atlético Goianiense e Goiás. E quem traz informações de todos esses jogos é o nosso repórter diretamente de Rondônia, Lucas Rangel. Boa tarde, amigos. Boa tarde, família ligada na Connect Sport São Paulo. Quarta-feira aí iniciando, quarta-feira que promete ter grandes jogos aí pelas fases de oitavas de final da Copa do Brasil, né? Os jogos de volta, as oitavas de final desse ano, que estão sendo reconhecidas aí por ter vários clássicos, vários duelos, né? Estaduais, regionais e até nacionais, né? Como é o caso de um dos jogos hoje, que vamos falar já já, né? Inicialmente, vamos falar aí do clássico goiano, né? Goiás e Atlético Goianiense, Esmeraldino versus Rubro Negro, né? Os dois times de Goiás, que no jogo passado, né? No jogo de ida, com o mando de campo do Dragão, do Atlético Goianiense, não saíram do zero, né? Não conseguiram movimentar o placar e precisam, né? E tem hoje a esperança de conseguir fazer balançar as redes, né? Com seus jogadores, com seus atacantes, principalmente, para ver se passam sem precisar dos pênaltis, né? Se passam para as quartas de final sem necessidade dos pênaltis. Lembrando que nessa fase não temos gol fora, né? A Copa do Brasil aboliu o gol fora de casa. Então, qualquer empate, por qualquer placar que seja, 30-30, 99-99, o jogo vai para os pênaltis. Qualquer vitória simples para qualquer um dos lados classifica quem vencer, né? Então é um jogo muito equilibrado e que está muito aberto ainda. Outro jogo dessa rodada, né? Dessa rodada de oitavas de final, que também é um clássico estadual, é Santos e Corinthians, né? O Peixe versus o Timão. O Corinthians, que tem uma vantagem gigantesca, está praticamente com os dois pés já nas quartas de final. Ganhou o primeiro jogo lá em Itaquera, na Neoquímica Arena, por 4-0, né? Venceu o Peixe por 4-0. E o Santos, portanto, tem uma dura missão, apesar de ser diante do seu torcedor, que promete lotar a Vila Belmiro para empurrar seu time, apesar da dificuldade, precisa de no mínimo ganhar por 4 gols de diferença, por conta, né, de não existir mais o gol fora de casa. Precisa de 4 gols de diferença, se quiser ir pelo menos para os pênaltis. Lembrando que qualquer outro resultado, mais de 4 gols de diferença, leva o Santos, e qualquer outro resultado além desse, menos de 4 gols, um empate, é o Corinthians que passa para as quartas de final. Portanto, o Timão numa situação muito favorável. Outro clássico, né, dessa rodada aí, dessa noite de quarta-feira, outro clássico estadual e da mesma cidade, né, temos Fortaleza e Ceará, ou melhor, Ceará e Fortaleza, né, o clássico cearense, o clássico das multidões, o clássico dos milhões, que novamente vai abarrotar o Castelão, né. O Fortaleza, o Leão, que saiu na frente e venceu o jogo de ida por 2-0, tem uma vantagem muito boa, mas o Vozão, o Ceará não se dá por abatido, o Ceará não se dá por vencido e vem hoje para o jogo com expectativa, com esperança de vencer, de virar, né, de retomar o placar e conseguir uma classificação aí para as quartas de final da Copa do Brasil, que vem com certeza apoiado pelo seu torcedor, que não vai deixar de lotar o Castelão hoje para apoiar seu time, buscando reverter essa vantagem do maior rival, né, que é de 2-0. No último clássico de hoje, né, é um clássico gigante, que já foi final de Campeonato Brasileiro lá em 1980, já foi semifinal de Libertadores em 81, aquela toda polêmica, né, das expulsões. É um clássico nacional, sem dúvida um dos maiores clássicos brasileiros. Flamengo e Atlético Mineiro, num jogo aí que
que promete ser um grande jogo, com um grande espetáculo da torcida do Flamengo, né? O Maracanã lotado, a torcida que promete fazer um verdadeiro inferno, né? Depois de toda aquela polêmica, né? Então, promete ser um jogo muito importante, muito grande, né? As duas equipes precisando, né, jogar. O Flamengo que perdeu o primeiro jogo por 2-1 precisa, né, reverter o placar, precisa ganhar de qualquer jeito para pelo menos levar para os pênaltis. E o Galo precisa segurar pelo menos um empate para conseguir classificar no tempo normal. Mas o Galo que vai ter que jogar bola, porque o Flamengo promete vir muito para frente, muito ofensivo e empurrado pela sua massa aí, tentando reverter esse placar. Um jogo que promete muito, que começa às 9h30, diretamente do estádio do Maracanã. Urubu e Galo fazendo outro clássico memorável entre os dois times, entre as duas torcidas, e que tem mais um capítulo nessa noite de hoje. Vamos esperar para ver o que acontece desse jogo. Eu sou Lucas Rangel, direto para Conect Sport São Paulo. Um abraço, mando para vocês aí diretamente toda essa expectativa, tudo que vocês acham, todos os prognósticos dessa rodada de hoje da Copa do Brasil, que promete muito, que vem com muitos duelos interessantes e com muitos clássicos regionais. Um abraço, volto com vocês. É isso aí, o nosso repórter Lucas Angel, diretamente de Rondônia, detalhando esses grandes jogos que teremos pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. Vamos começar o nosso pré-jogo com o nosso comentarista Gabriel Sanches, que vai analisar o jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro. Olha, acho que concordo com tudo que o Lucas falou, ainda falo mais ainda, né? Realmente, a expectativa aqui no Rio de Janeiro para esse jogo, cara, tá uma coisa assim impressionante. Desde quando acabou o jogo, né? O jogo de ida, com toda aquela coisa do Gabigol falando que o Maracanã ia virar um inferno e tudo mais, a torcida do Flamengo adotou isso, tá vindo junto com a equipe. Hoje o Maracanã vai estar lotado, inclusive os ingressos estão esgotados já há muito tempo, né? Já há mais de 2 semanas que os ingressos estão esgotados. A torcida do Flamengo vai lotar o Maracanã em peso hoje. E enquanto isso, o Atlético Mineiro vai para tentar calar o Maracanã, né, cara? Vai ser um jogo realmente muito difícil. É um clássico do futebol brasileiro, como bem disse o Lucas, né? Faltou alguns jogos também para ele falar, como por exemplo a semifinal do Brasileiro de 87 também, com o Flamengo ganhou do Atlético Mineiro. A semifinal da Copa do Brasil 2014, onde o Atlético Mineiro tira o Flamengo aquela virada fantástica por 4-1, né? Que acho que está na memória do torcedor atleticano até hoje, aquela partida. Então, assim, é um duelo histórico que teve muitos confrontos diretos em mata-mata, em Brasileiro, Copa do Brasil e tudo mais, e promete bastante, e eu acho que vai ser um grande jogo. Eu acho que o Flamengo tem um pouquinho de favoritismo por jogar em casa, mas o Atlético Mineiro não está morto e vem também, e ainda tem a questão da vantagem também que o Atlético Mineiro tem. Eu acho que vai ser um jogo muito estudado, e eu acho que pode ser um jogo decidido no detalhe, e com certeza vai ser, e é a promessa de jogão. É isso aí. Palpite para essa partida, Gabriel. Deixa eu só, antes, Gabriel, passar aqui, né, a provável escalação das duas equipes, tá? Para a partida de logo mais. Ótimo. O Flamengo deve vir aí no 4-4-2, com o Santos no gol, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz na defesa. Thiago Maia e João Gomes é a dupla de volante, Arrascaeta e Everton Ribeiro a dupla no meio campo, e vai ter uma dupla de ataque com Pedro e Gabigol. Esse é o provável time do Dorival Júnior para mais tarde. Já o Atlético Mineiro deve vir com Everson no gol, Mariano, Nathan Silva, Júnior Alonso e Guilherme Arana na defesa, uma bela defesa, aliás, né? O meio campo com Alain, Otávio, Nátio Fernandes e Zaratio, também um excelente meio campo, e na frente Vargas e Hulk. Então esse é o provável time tanto do Flamengo quanto do Atlético Mineiro, e a promessa de jogão, cara. Eu acho que assim, sem favoritos na minha opinião, é um jogo que vai ser decidido no detalhe, como eu falei. Vai ter mosaico da torcida do Flamengo, vai ter festa também na torcida do Atlético Mineiro, né? Vai ser um grande jogo, assim, vai parar o Brasil. Mas eu acho, cara, que com tudo isso, eu acho que o Flamengo vai vencer por 1-0 e o Atlético Mineiro vai ganhar nos pênaltis. Acho que eu tô com essa impressão para logo mais aí. Eita, acredita nos pênaltis com emoção. Johnny Pereira, deixa o seu palpite para essa partida. Eu tô com a total confiança que vai dar Flamengo nesse jogo, hein? O Atlético não mostrou um bom jogo contra o São Paulo. O Corinthians venceu o Flamengo, mas poupou alguns jogadores. Eu tô achando que o Flamengo vai ganhar de 2-0 esse jogo. Pode falar, Gabriel. Não, e só uma curiosidade, né, Gabriel, que essa Copa do Brasil virou meio que um torneio Rio-Minas, né? Porque tivemos Cruzeiro e Fluminense ontem, vamos ter hoje Flamengo, Atlético Mineiro, e amanhã ainda tem América Mineiro e Botafogo ainda, né? Então virou um mini torneio Rio-Minas aí, e por enquanto tá 1-0 pro Rio, né? Vamos ver aí, eu acho que o América Mineiro deve tirar o Botafogo amanhã, porque tem uma vantagem muito grande, e vamos ver se o Flamengo e o Atlético Mineiro quem vai desempatar aí nesse mini torneio na Copa do Brasil. Bom, eu tô com você. 1-0 e quero ver pênaltis. E quem passa nos pênaltis? Ih, rapaz. Vocês gostam de emoção.
Todo mundo gosta de emoção, é bom, né? Também é nosso lado. Além do lado jornalista, o lado de quem acompanha uma bela partida. A gente quer apreciar uma ótima partida com emoção. Mas eu acredito que quem passa nas penalidades é o Atlético Mineiro. Eu acredito que eu tô com o Gabriel. Acredito que o Atlético passa nos pênaltis e vai ser um jogo decidido por detalhes, na minha visão. Pode falar, Johnny. Pode ter a vingança do Flamengo sobre o Atlético Mineiro. Tem essa daí que o Flamengo quer vencer o Atlético devido a isso. Por isso que eu acredito que o Flamengo vai crescer a sua motivação e pode ganhar o jogo, hein? E se as penalidades puxar igual foi na Supercopa, né, do Brasil, aí vai ser com emoção mesmo. Acaba 3 da manhã. Amanhã a gente tá amanhã a gente inicia o nosso Connect Sport aqui, ainda no final das alternadas. Exatamente. É isso aí, mas seguindo o nosso pré-jogo, agora vamos falar do clássico paulista, o Santos enfrentando o Corinthians na Vila Belmiro. Por um lado, temos o Santos que tenta reverter uma complicada vantagem por parte do Corinthians, o Corinthians que venceu pelo placar de 3-0 o jogo de ida, e já o time alvinegro do Corinthians entra em campo um pouco mais relaxado, administrando a vantagem. E quem analisa essa partida é o nosso comentarista, Johnny Pereira. Parada dificílima pro Santos, né? Acredito que o Corinthians já está classificado, 4-0 dificilmente pro Santos reverter, vai ser muito difícil. Santos nunca reverteu um resultado por 4-0, então por isso que eu acho que o Corinthians hoje já está nas quartas de final. Com aquele 4-0 que ganhou dentro da Neoquímica Arena, fez com que o time jogasse até tranquilo contra o Flamengo, né? Devido a essa vantagem. E para mim o Corinthians passa, o Corinthians vai vencer de novo. Eu acredito que o Corinthians vai vencer de novo pelo momento que vive o Santos. O Santos não tá assim, um momento muito bom do lado de fora do campo. Isso está levando aos jogadores dentro de campo. E então vai ser um clássico que para mim, o Corinthians vai vencer de novo devido aos últimos resultados, devido aos últimos jogos do Corinthians, que está vindo jogando bem. E estou igual ao Santos, tem uma provável escalação aqui para vocês, aqui, ó. Começando com o Santos, que tem João Paulo no gol, Madison, Maicon, Eduardo Balmer, Felipe Jonathan, Rodrigo Fernandes, Camacho e Léo Batistão, pode parecer o Carlos Sanches também no lugar do Léo Batistão, Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga. E o Corinthians vem com Cássio, Rafael Ramos, Robson Bambu, jogou no Santos esse Robson Bambu, hein? Ou Gil, Robert Renan, Bruno Melo, Rony, Cantilho, Adson ou Juliano, Gustavo Mosquito, o William e Roger Guedes. Pode aparecer também o Giovani nesse time do Corinthians aqui. Então, como eu disse, Corinthians para mim já está classificado e vai vencer de novo a equipe do Santos, mesmo jogando na Vila Belmiro. Só não faltou seu palpite? 2-0 Corinthians. Não tem como o Santos passar hoje. Acredito que 2-0 Corinthians também, faz o básico, garante sua classificação e passa para a próxima fase. Gabriel nunca pode deixar os palpites. E só falando uma coisa, ô Gomes. Mesmo com os 4-0, o Corinthians vai resolver poupar Gil, talvez o Gil não apareça, talvez o Juliano não apareça no time do Corinthians e talvez o William. Então, você vê como o Corinthians está com uma vantagem boa e deve vir com alguns jogadores reserva aí para esse jogo contra o Santos, pensando no Campeonato Brasileiro. Exatamente. Pode deixar o seu palpite, Gabriel. Não, eu gostaria de saber onde é que tá o Daniel, né, pra falar que se o Santos classificar, ele fala aquele negócio doido dele, né, aquelas apostas dele doidas, mas acho que não, com certeza hoje o Corinthians tá classificado já, joga tranquilo, mas eu acho que o Corinthians não vence hoje não, cara, eu acho que hoje vai ser um jogo mais parelho, eu acho que o Santos por jogar em casa também vai querer mostrar pelo menos uma força, né, vai querer tentar mostrar pra torcida que ainda tá vivo ainda, né, pelo menos assim, não vai cair, vai cair atirando, né, não vai cair morrendo, podemos dizer assim, então eu acho que o Santos acho que vence hoje pelo placar de 2-1. É isso aí, a análise dos nossos comentaristas. Vamos ver, né? Amanhã a gente vai trazer um pré-jogo completo. Vamos ver quem acertou aí, quem tá melhor de palpite. Seguindo o nosso pré-jogo, quem vai analisar agora é o nosso comentarista Gabriel Sanches, que vai falar da partida entre Ceará e Fortaleza. Ceará Fortaleza? Sou eu mesmo? Exatamente. Ué, então tá bom. Ceará e Fortaleza, você mesmo. Eu tinha falado do Goiás. Não, mas tudo bem. Então inverte, então não tem problema. Então analisa aí Goiás e Atlético Goianiense. Eu tô escrevendo Goiás aqui, mó tempão, vamos lá então. Goiás e Atlético Goianiense, um grande jogo aí, né? Mais o programa ao vivo é assim, a pauta aqui tem bastante informação, bastante nome, a gente confunde às vezes. Confusão aqui, isso aí. Mas vamos lá então.
mais um clássico estadual, né? Goiás, Atlético Goianiense, vamos ter aí Santos e Corinthians, vamos ter também Fortaleza e Ceará, São Paulo e Palmeiras amanhã, e Goiás, Atlético Goianiense, o clássico também, né? Ambos decidiram aí esse ano o Campeonato Goiano, né? Então o clássico tá pegando fogo. O meu jogo foi 0x0 na casa do Goiás, agora jogando em casa, na casa do Atlético Goianiense, desculpa, né? Agora jogando no estádio da Serrinha, o Goiás vai tentar aí dar a volta por cima e quem sabe vingar o título perdido para o Atlético Goianiense lá no Campeonato Goiano no começo do ano, né? Também tem uma provável escalação aqui, o Goiás deve vir com um 3-5-2, com no gol o Tadeu, na defesa conta aí com 3 zagueiros, o Ian Souto, Reinaldo e Caetano, no meio campo Matheus Salles e Caio Vinícius formam a dupla de volantes, Danilo Barcelos e Diego formam a dupla de alas, o Felipe Bastos é o meio campo aí, o armador da equipe, o meia de criação. E já no ataque tem o Nicolas e o Pedro Raul, que tá jogando muito bem, que é o grande destaque do Goiás essa temporada, né? Inclusive pode estar saindo do clube para voltar para o Japão, né? Rolando uma proposta aí, ele que não pertence ao Goiás, e será uma perda muito grande caso isso aconteça, a saída do Pedro Raul, que vem realmente fazendo bastante gols aí com a camisa do Goiás. Já o Atlético Goianiense vem num 4-3-3, vem com o Ronaldo no gol, na defesa tem o Rainer, Wanderson, Ramon e Jefferson, no meio campo Edson, Marlon Freitas, que já está acertado com o Botafogo para o ano que vem, tá a notícia aqui, né? E o Jorginho, que é o grande jogador do Atlético Goianiense, sem dúvida alguma, um cara que joga muita bola e aquele meio de criação, né, que bota o jogador na cara do gol. E na frente tem o Luiz Fernando, Ayrton, o Wellington Rato, que também tem sondagens aí, também pode perder esse jogador Atlético Goianiense. Esse então são os times aí de Atlético Goianiense e Goiás para logo baixo. Um jogo que vai ser bastante interessante, bastante disputado. O jogo de ida foi um jogo que acabou terminando 0x0, mas foi um jogo muito movimentado, com chances para as duas equipes. E eu acho que hoje, por jogar em casa, eu acho que o Goiás tem essa vantagem. Eu acho que o Goiás vence pelo placar de 1x0 e se classifica para a próxima fase. Johnny, o seu palpite para esse jogo? Johnny? Pelo jeito a câmera do nosso comentarista Johnny acabou tendo um problema na conexão dele. Eu acredito nessa partida, eu vou de 1-1 e acredito que nos pênaltis o Goiás se classifica para a próxima fase. Eu gosto de emoção, cara. Eu quero ver várias disputas de pênaltis para essa partida. Tá com o coração em dia você, hein? É isso aí, eu gosto de acompanhar. Bom, mas enquanto o nosso comentarista Johnny não retorna, Gabriel, você consegue fazer a análise da partida entre Ceará e Fortaleza? O que você espera para esse jogo? Vamos lá, vai ser um jogo... Esse jogo já é um pouco mais complicado também pro Ceará, né, cara? Mais um clássico aí. Voltei. Ah, voltou? Voltou. Johnny? Agora sim. Johnny, faça a sua análise da partida entre Ceará e Fortaleza. Ceará e Fortaleza. Ah, tá. Exatamente. Não vai Primeiro eu vou dar meu palpite aqui, que eu tava ouvindo vocês aqui e vocês não estavam me ouvindo. Goiás e Atlético Goianiense, eu acho que o Goiás vai passar também. Vai ganhar hoje por 1x0 e vai passar. Agora eu vou falar Fortaleza e Ceará, né? O Ceará, para mim, perdeu por 2x0 no jogo de ida. Vai ter um clássico contra o Fortaleza dificílimo. E o Fortaleza mostrou nos últimos jogos que está começando a evoluir desde aquela derrota contra o Estudiantes por 3x0. Eu acredito que o Fortaleza vence de novo, mesmo não sendo mando de campo hoje. E o Fortaleza quer focar na Copa do Brasil também. Tanto quer sair da situação ruim do Campeonato Brasileiro e quer focar, pelo menos, num título da Copa do Brasil. Por que não? Esse time do Fortaleza é um time muito bom, é um time que está evoluindo cada vez mais, vai ter os seus últimos dias de Iago Pikachu na equipe, então vai querer aproveitar essa classificação. E vai ser um jogo muito disputado, porque Ceará e Fortaleza no Ceará sempre foi um jogo disputado. Para mim, um dos maiores clássicos aqui no Brasil também. Uma rivalidade muito grande lá. Mas eu acredito que esse Fortaleza vai evoluir mais, vai vencer o jogo, vai ganhar diante. Se eu não me engano, é o Ceará que manda esse jogo de hoje, né? O mandante. Isso. Obrigado. Então, mas mesmo assim, eu acho que o Fortaleza vai vencer de novo, vai conseguir a vitória e vai se classificar às quartas de final. Mas, detalhe que eu vou falar aqui, o Fortaleza, como eu disse, tem que melhorar no Brasileiro. Eu acho que se saísse da Copa do Brasil, pro Fortaleza seria melhor, mas, como diz o técnico Juan Volda, diz que quer também sair da situação do Brasileiro e ganhar, e tentar um título ali de Copa, por que não? Mas eu acredito que pro Fortaleza seria melhor a eliminação pro Ceará e focar totalmente no Brasileiro, porque cada rodada que passa tá ficando difícil pro Fortaleza. Mas mesmo assim, eu acho que o Fortaleza ganha hoje
2-1. Gabriel, seu palpite para essa partida? Só passar aí a escalação do Ceará e Fortaleza, né? Já que o Johnny não passou. Vou falar aqui então Oi? Eu estava procurando a escalação e não consegui achar. Você quer falar? Se quiser, eu falo aqui, você que sabe. Não, pode falar. Pode ir? Então, o Ceará deve ir com 4-3-3, com João Ricardo no gol, Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio, Vitor Ruiz na defesa. Vitor Ruiz aí conhecido da torcida palmeirense, né? A torcida do Botafogo também, o lateral esquerdo que é bastante veloz, né? Que tem até um bom chute também de fora da área. Aí no meio campo tem o Richard Coelho, Richardson e o Vina. O Vina que é um cara muito perigoso também, a gente sabe disso, é um jogador de muita qualidade. E na frente o Lima, o Mendonça, que também é outro jogador de muita qualidade. E o Zé Roberto no ataque. Esse é o time do Ceará para logo mais, vem no 4-3-3. Já o Fortaleza deve vir aí num 3-5-2 com Fernando Miguel no gol, Tite, Marcelo Benevenuto e Ceballos na defesa, José Wellison e Hércules formam a dupla de volantes, na frente Lucas Lima, Juninho Capixaba e Iago Pikachu, e no ataque Moisés e Silvio Romero. Esse deve ser o time do Fortaleza para logo mais, por esse grande confronto, grande clássico realmente. O Fortaleza tem a vantagem, na minha opinião é um grande favorito, né, por ter essa grande vantagem por 2-0, mas como bem disse o Johnny, concordo plenamente com ele. Eu acho que o Fortaleza tem que focar um pouco mais no brasileiro, né? A gente viu o Fortaleza focando muito na Libertadores, esquecendo o brasileiro, e acabou caindo nas oitavas de final na Libertadores, e agora vê onde a situação que o Fortaleza se encontra no Brasileirão realmente é muito complicado, mas vamos ver, cara. Eu acho que jogando com a vantagem, o Fortaleza tem tudo para se classificar. Eu acho que esse jogo hoje vai terminar 1-1. É isso aí, tá aí a análise do nosso comentarista Gabriel Sanches. Bom, para essa partida, pode falar, Só Johnny. uma coisa, o Gomes. O Juan Voda viu que o Fernando Miguel vem fazendo bons jogos e coloca ele novamente como titular, né? Então, pra você ver como o Marcelo Biel, que se eu não me engano é o nome do outro goleiro, Boeck, muito obrigado, é um goleiro que não estava jogando bem, mas só que devido aos últimos jogos do Fernando Miguel, ele bota total confiança no Fernando Miguel. É isso aí. O Fernando Miguel que tinha feito uma bela campanha com o Vasco já, né? Fez grandes temporadas lá com o Vasco, agora foi pro Fortaleza e parece que se encontrou de vez aí. Que é um grande goleiro, sem dúvida alguma, o Fernando Miguel. Exatamente. Se notabilizou pela passagem pelo Vasco da Gama. Bom, para essa partida eu acredito 1-1 e vamos fazer uma cobertura completa desses grandes jogos que teremos aí pelas quartas de finais da Copa do Brasil no nosso Connect Sport de amanhã. Agora o assunto no nosso programa, mudando de competição, é Copa América, até porque a Copa América Feminina também está tendo grandes jogos e a seleção brasileira consegue mais uma vitória na competição, vencendo a equipe do Uruguai, a seleção do Uruguai pelo placar de 3-0. Ontem eu acertei esse palpite. E quem traz informações desses jogos, desse grande jogo, é o nosso repórter Daniel Godoy. Boa tarde, Gomes. Boa tarde, Sanches. Boa tarde, Johnny. Boa tarde a você que está nos acompanhando. E a seleção brasileira feminina de futebol goleou a seleção uruguaia pelo placar de 3-0, jogo válido pela segunda rodada da Copa América. Destaque para a atacante Adriana Leal, que marcou 2 dos 3 gols da seleção brasileira. O outro gol da partida foi marcado pelo atacante Debinha. Com este resultado, a seleção brasileira lidera o Grupo B com 6 pontos. E volta a campo na próxima segunda-feira, às 6 horas, horário de Brasília, contra a Venezuela. No mesmo grupo também tivemos a goleada da Argentina em cima da seleção peruana pelo placar de 4-0. Os gols da partida foram marcados pela Rodrigues, pela Bom Segundo, pela Stabile e pela Lonigro. Com o resultado, a seleção argentina é a terceira colocada do Grupo B com 3 pontos e volta a campo na próxima sexta-feira contra o Uruguai. Essas são as informações sobre o futebol feminino. Volto com você e daqui a pouco estarei de volta. É isso aí, o nosso repórter Daniel Godoy. Ainda não acostumei, vou acostumar ao longo do tempo. Mas enfim, agora quem analisa sobre essa partida, ele sim é o nosso comentarista oficial, Gabriel Sanches, analisa a importante vitória da seleção brasileira em cima da seleção do Uruguai pelo placar de 3-0. Cara, vou ser bem sincero, não gostei, tá? Não gostei da atuação do Brasil. Acho que o Brasil ontem poderia ter jogado muito mais do que jogou, mas muito. Inclusive até a Pia tá comigo, porque ela também não gostou da atuação da seleção brasileira. Ela disse na entrevista coletiva que achou que o time do Brasil ficou muito pouco com a bola, não foi muito bem no ataque. Ela tá cobrando demais o ataque do Brasil não tá conseguindo fluir, não tá conseguindo criar muitas oportunidades de gol, e nas oportunidades que tem não consegue fazer o gol, e isso realmente
tem sido alvo aí de críticas da técnica Pia. O Brasil ontem começou até bem a partida, venceu por 3-0, mas sim, o Uruguai tem uma equipe muito limitada. O Uruguai, de toda a história da Copa América, só venceu 5 vezes na história da Copa América, né? Só fica na frente da Bolívia, que venceu 2 vezes. Né? Então, assim, realmente é uma equipe muito limitada. O Brasil ontem teve muita dificuldade, na minha opinião. Tanto que eu até botei no palpite que o jogo ia ser 5-0. Né? O Gabriel falou que ia ser 3-0, acertou o palpite. Mas acho que o Brasil poderia ter jogado muito mais do que jogou. Mas tudo bem, o que vale é a vitória, né? A gente sabe que nesse momento também, como a Copa América é uma competição de tiro curto, é muito rápido, né? O que importa é vencer as partidas e se classificar tanto para a Olimpíada quanto para a Copa do Mundo. Eu acho que o Brasil tem que focar nisso, né? Não, assim, focar em desempenho, óbvio, mas também focar no resultado, e até porque falta apenas um ano para a Copa do Mundo e faltam 2 para as Olimpíadas, né? Então o Brasil começa esse ciclo aí buscando tanto um título mundial quanto um título olímpico, que seria histórico, né? O Brasil está batendo na trave já há muito tempo, quem sabe esse ano, quer dizer, ano que vem, né? Não consegue vir, e esse ano é o início de uma caminhada. Então acho que o Brasil está num processo, muitos jogadores jovens aparecendo, né? Como é o caso da Gio, da Geise, da Caroline, que são bons jogadores, mas são muito jovens ainda, tem muito a crescer ainda na seleção brasileira, né? Usando ainda algumas jogadoras que já estão já há um certo tempo na seleção, como é o caso da Tamires, da Bia Zanerato, da Debinha, que são excelentes jogadores também, né? Então, assim, o Brasil tá vindo bem. Ontem, acho que foi um jogo ruim do Brasil. Sábado, o Brasil tinha jogado muito bem contra a Argentina. Ontem ele já não foi tão bem assim, mas acho que o Brasil tá no caminho certo e tem tudo para conquistar esse título. Lembrando que o Brasil agora só volta a campo no dia 18 de julho, tá? Daqui a 5 dias, contra a seleção da Venezuela, se não me engano, na segunda-feira, né? Segunda-feira, 6 horas, é quando o Brasil volta a campo para enfrentar a seleção da Venezuela. E é isso, cara. O Brasil tá no caminho bom e quem sabe aí vai conquistar esse mais um título sul-americano. É com você, Johnny. Eu perguntar uma pergunta para o Sanches aqui. O que esperar desse Brasil para a Copa? Porque a Copa América tá na cara que vai sobrar. Se faltou algumas jogadoras convocadas para essa seleção aí, caso de algumas, como Bianca Brasil, Caitlyn do Flamengo, se eu não me engano, que são jogadores que estão em um ótimo momento lá nos seus clubes. Realmente acho que assim, cara, pra Copa do Mundo no ano que vem, o Brasil não vai entrar como favorito, longe disso, tá? Hoje a gente vê seleções como Suécia, como Estados Unidos, como Alemanha, que estão muito à frente da seleção brasileira, mas o Brasil ao mesmo tempo consegue competir contra essas seleções. Mas é o que a gente sempre fala, né, Gabriel? O Brasil, falta muito a questão física e tática da seleção brasileira, porque com bola no pé a gente sabe que nós somos os melhores, a gente sabe disso, elas sabem disso, inclusive, né? Só que tá faltando isso. Por exemplo, contra a Suécia é a segunda colocada do ranking mundial, o Brasil enfrentou a Suécia pouco tempo atrás, né? O Brasil, cara, até a metade do segundo tempo estava vencendo por 1-0, jogando bem, só que aí começou a cair fisicamente, não conseguia mais ter aquele ímpeto, e a seleção sueca fez 3 gols em 5 minutos, assim, foi uma coisa muito, muito louca. Mas o Brasil ao mesmo tempo empatou com a Espanha em 1-1, a Espanha é uma dos melhores times do mundo, perdeu para a Dinamarca só por 2-1, empatou com a Holanda, que é atual vice-campeão do mundo, atual campeão da Europa. Isso, eu tô falando de resultados recentes, tá? De 2, 3 meses atrás. Então, assim, o Brasil está conseguindo competir contra as seleções, né? Mas falta essa questão física e tática da seleção brasileira, e a Pia tem um ano aí para tentar evoluir nisso, né? E quem sabe chegar na Copa do Mundo até com certo favoritismo. Hoje eu acho que o Brasil não tá longe disso, talvez esteja aí no top 10, top 8 de seleções do mundo, mas lá na frente ainda tem Estados Unidos, tem outras seleções que estão muito à frente do Brasil. Já falando nessa Copa América em si, eu acho que assim, cara, concordo, a Bianca Brasil vem fazendo realmente uma grande temporada, né? Se não me engano, ela joga pelo Palmeiras, né? E vem realmente fazendo uma boa temporada. Faltou ela nessa seleção. Acho que faltou também um pouquinho da Cristiane. A Cristiane, cara, ela tem 37 anos, mas faz muito gol, cara. Ela é uma das maiores centroavantes da história do futebol mundial, assim. Jogou muita bola. A gente sabe disso, a gente acompanhou a carreira dela. Eu acho que a Pia realmente desde o momento, né, desde quando ela chegou na seleção brasileira, ela nunca mais convocou a Cristiane, eu não sei porquê, não sei porque ela ficou de fora das Olimpíadas, não sei se tem um problema entre as duas, mas é uma pena, porque a gente perde uma jogadora de uma extrema qualidade e que poderia estar ajudando demais o Brasil, né? Assim, ela tem 37 anos, ela tem idade para estar na seleção ainda, sabe? A Formiga jogou até os 43 anos, né? Até ano passado estava jogando na seleção brasileira ainda, joga até hoje pelo São Paulo, né? Então, assim, eu acho que faltou um pouquinho da Cristiane nessa seleção, mas acho que a Pia está no caminho bom, sim. Eu acho que o Brasil tem um bom time, tem uma base vindo muito boa, né? O Brasil que mês que vem vai disputar a Copa do Mundo Sub-20, a Copa do Mundo Sub-17. Eu acho que o Brasil está começando a ter esse trabalho de base, né? Tá começando a virar uma coisa profissional aqui no Brasil, né? Não era até pouco tempo atrás. Eu acho que com isso a tendência é cada vez mais a seleção brasileira crescer nas competições internacionais, seja a Copa do Mundo, seja a Olimpíada, seja a competição que for.
É isso aí, análise dos nossos comentaristas sobre a seleção brasileira feminina. E temos recados de que acompanha o nosso Connect Sport. Daniel Godoy, boa tarde, galera. Cliquem no like, senão seu time será eliminado. Daniel, a figura. Valeu, Daniel, pelo comentário. Um abraço. Renato Sanches, boa tarde, Connect Sport. Bons comentários. É isso aí, Renato. Muito obrigado por acompanhar o nosso programa. Um abraço. E seguindo o nosso Connect Sport, agora chegou o nosso momento do mercado da bola, de trazermos um giro de notícias e mantermos vocês que nos acompanham bem informados de todas as movimentações de times, tanto dos times europeus quanto dos times sul-americanos. E vamos abrir o nosso giro de notícias falando do time do Corinthians. O Corinthians, que deve estar acertando com o zagueiro Balbuena, tem interesse também no meia Fausto Vera. Atualmente o atleta volante atua pelo Argentino Júnior e o Corinthians estuda fazer uma proposta pelo atleta. Seguindo o nosso giro de notícias, vamos falar do lendário Wayne Rooney, ex-atleta que fez muito sucesso com a camisa do Manchester United e atualmente Você é técnico. Mano Menezes? É verdade, verdade. Agora que eu parei para analisar, o Wayne Cara, Rooney... envelheceu uns 15 anos, hein? 2 anos, hein? E, Nossa cara, senhora. e se ele tivesse sem barba, ele parecia aquele técnico Martínez lá, que estava no Internacional, Independente Del Valle. É verdade. Verdade. Seguindo o nosso giro de notícias, o Wayne Rooney tá de casa nova. Vai ser o novo técnico do DC United da Major League Soccer. Seguindo o nosso giro de notícias agora com o nosso comentarista, Gabriel Sanches. É isso aí, Gabriel. Começar falando aqui do meu giro de notícias. O Chelsea chegou a um acordo com o Napoli sobre a contratação do Koulibaly, o zagueiro, né, de Senegal, né, ele que tem 32 anos, e a negociação chegou a um valor de 38 milhões de euros. Né, um grande jogador, Koulibaly, sem dúvida alguma, um zagueiro que estava há muito tempo no Napoli, o capitão, e ele vem para substituir o Rudiger, né, que foi pro Real Madrid. Então tá aí, né, substituição, sai o Rudiger, vem o Koulibaly, o Chelsea reforçando para a próxima temporada. Já o Carlos Bacca, né, ele mesmo, né, jogador do Villarreal, jogador com passagem da seleção colombiana, jogador que jogou a Copa do Mundo, está de volta para casa e vai jogar no Júnior de Barranquilla, jogando aí em casa, né, jogando lá na cidade da Shakira, no Júnior de Barranquilla, que agora perdeu o Borja, né, o Borja foi para o River Plate, então substitui, trazendo o Carlos Bacca, que também é o centroavante de extrema qualidade. Agora, seguindo o nosso giro de notícias com o nosso comentarista, Johnny Pereira. Como já anunciou o Sanches aí, o Borja fecha, o River Plate anunciou de forma oficial a contratação do Borja, né? E não vai ter o Luizito Soares, que voltou para trás, né? E uma pena, porque eu queria ver o Luizito Soares nesse River Plate, que tem um excelente time. E para o Palmeiras foi muito bom essa contratação do Borja aí. O Palmeiras vai lucrar 50% dos direitos do jogador. E o São Paulo, que anunciou a renovação de contrato de Rogério Ceni até 2023. Para mim, foi uma boa. O Rogério Ceni arrumou a casinha, arrumou o São Paulo, esse São Paulo aí, que está em reconstrução. Então, com o Rogério Ceni, é uma boa a vinda, a permanência dele até 2023. E só para fechar aqui, o Gomes, Ozil rescinde contrato com o Fenerbahçe, ele não é mais jogador do Fenerbahçe da Turquia. É isso aí, seguindo o nosso giro de notícias agora, temos a análise do nosso comentarista, Gabriel Sanches. Eu tenho mais 2 notícias para trazer aqui também. O Santos está monitorando a situação do Diego Pituca, né? Ele que já passagem pelo Santos, né? O grande jogador aí que está no Japão e está sonhando com essa contratação. Então o Santos aí vai tentar aí chegar para trazer o Diego Pituca. E já a equipe do Flamengo, o Flamengo tem acerto verbal já com o atleta Wallace, né? Meio campo, passagem pelo Grêmio, passagem também na Alemanha, campeão olímpico com a seleção brasileira, já tem um acerto verbal com ele, e agora o Wallace vai tratar com a diretoria do Udinese, vai tentar liberar o atleta para o Flamengo, ele que veio para substituir o Ilharão, que foi para o Fenerbahçe. Pode falar, Johnny. O Sanches falou do Diego Pituca, não é só o Santos que está querendo o Diego Pituca. Outro time é o Bahia e o Ceará, se eu não me engano. É isso aí. E só para encerrar aqui o nosso giro de notícias rapidamente, Ricardo Goulart rescindiu com a equipe do Santos e o atleta que desperta interesses do Bahia e do Cruzeiro. Bom, agora seguindo ao nosso Connect Sport, vamos falar agora do futebol internacional. Como a gente mesmo falou, o futebol internacional, os clubes europeus estão voltando agora para a pré-temporada. Já tivemos alguns amistosos e quem vai trazer informações sobre esses amistosos é o nosso repórter Daniel Godoy. Como eu havia dito, eu voltei e vou falar sobre 2 jogos que aconteceram nesta terça-feira. Primeiro, sobre a goleada do Manchester United em cima do Liverpool
pelo placar de 4-0. A equipe de Manchester não contou com o Cristiano Ronaldo, mas também teve a estreia do técnico Erik ten Hag. Pelo lado do Liverpool, teve a estreia do atacante Darwin Núñez, que chegou do Benfica. Sobre o jogo, o Manchester United goleou, atropelou, abriu o placar com o Sancho aos 12 minutos. Depois, aos 30, o meio-campo Fred fez um golaço de cobertura em cima do goleiro Alisson. Pouco tempo depois, o Manchester United ampliou a vantagem com Martial e no segundo tempo marcou outro gol com o Pellistri. Já a equipe de Manchester volta a campo na próxima sexta-feira contra o Melbourne Victory da Austrália. Já o Liverpool volta a campo no mesmo dia, só que contra o Crystal Palace. Falando agora sobre o outro jogo que aconteceu, vou falar da goleada da Inter de Milão em cima do Lugano pelo placar de 4-1, esse jogo que marcou a volta do atacante Romelu Lukaku à equipe de Milão. Os gols da Inter foram marcados por Ambrosio, o craque do time, o atacante Lautaro Martinez, marcou 2 vezes e a Inter ainda teve um gol marcado pelo Correia. E no final do jogo, a equipe do Lugano descontou com o gol do Cassiato. Agora, o time italiano volta a campo no próximo sábado, às 3h30, horário de Brasília, contra o Mônaco. Essas foram as notícias do dia. Qualquer coisa, estou aí. Falou, galera. Até amanhã. Fui! É isso aí, nosso repórter Daniel Godoy, a figuraça, trazendo excelentes reportagens. Parabéns, Daniel, pela excelente função que você está aí exercendo no nosso Connect Sport, trazendo excelentes reportagens. E agora quem vai fazer a análise sobre esses jogos de torneio de pré-temporada é o nosso comentarista Gabriel Sanches. Começar falando do jogo do Manchester United, né, como bem disse o Daniel, e esse cara da imagem aí marcou um golaço, né, o Fred, né, de cobertura, tirando do Alisson, Liverpool, que teve que jogou o primeiro tempo com o time reserva, no segundo tempo veio com o time titular, veio com o Salah, né, veio com o Darwin Núñez, que fez sua estreia, inclusive perdeu um gol incrível, né, quase na pequena área ali, então não teve uma estreia tão boa assim. Eu acho que o Manchester United agora está num caminho novo, com o Erik ten Hag, um técnico que entende muito de bola, muito melhor do que o do Rangnick e o Solskjaer, que foram os últimos técnicos do Manchester United, não tem nem a menor comparação. Eu acho que o Manchester United agora vai estar com um técnico bom e tem tudo para fazer uma excelente temporada, e mostrou ontem que pode sim vir a ser uma grande equipe e que pode vir sim a disputar todos os títulos esse ano, né? Já falando da Inter de Milão, né, que trouxe o Lukaku de volta, uma excelente contratação, né, um cara que saiu aí por 100 milhões de euros e volta por empréstimo de graça, então realmente eu acho que a Inter de Milão saiu muito bom saiu muito bem nessa negociação, vence o Lugano, e é isso aí, né, Gabriel? Lembrando que hoje também nós tivemos alguns jogos de manhã, e o mais interessante deles foi o jogo entre o Tottenham e o time de All Stars da K-League, né, que é a liga coreana. O jogo inclusive foi lá na Coreia, né, isso faz parte aí de uma ação de marketing do Tottenham, que tem como seu principal estrela o Son, né, que é coreano. Então eles foram lá para a Coreia para fazer, né, uma turnê por lá, inclusive vão jogar mais alguns jogos lá contra, se eu não me engano, o Sevilla, né, da Espanha, que também vai para lá para disputar esse jogo. E o jogo acabou hoje, terminou 6-3, tá? Tivemos aí a estreia do Richarlison também, né, fazendo sua estreia com a camisa do Tottenham. O Lucas Moura jogou muito bem também. O Emerson Royal, o Kane fez gol de falta. Foi um belíssimo jogo mesmo, uma belíssima festa no Seoul World Cup Stadium, né? Tivemos mais de 64 mil pessoas que lotaram o estádio, está muito bacana, e tivemos esse amistoso agora de manhã, assim também com o amistoso entre Roma e Sunderland, né? A seleção, desculpa não, está falando do Brasil, né? O time da Roma, que jogou aí contra o Sunderland, venceu por 2-0 e mais amistoso. Lembrando que amanhã aí vamos ter Sporting e Villarreal, né? Que mais um grande amistoso, e agora começa essa gira de amistosos até o mês que vem, né? Com muitos jogos, semana que vem tem Barcelona, tem Real Madrid, o Manchester United volta a campo também, tem Liverpool, tem Bayern de Munique, e vai começar essa gira de amistosos, e a gente vai trazer tudo para vocês aqui no Connect Sport. É isso aí, nosso comentarista Gabriel Sanches fazendo sua análise sobre o futebol internacional. Johnny, você tem alguma pergunta para o Gabriel? Opa, com certeza. Perguntar para o Gabriel o que você sobre os times ingleses, né, que jogaram os seus amistosos. O que você espera desse campeonato inglês aí, que tem reforços como Darwin Núñez, como Richarlison no Tottenham, e como esse Manchester está evoluindo com o seu novo técnico aí?
Assim, eu acho que o Tottenham se reforçou muito bem, né? Não só o Richarlison veio, mas tem, por exemplo, como o Perisic, que é um cara que joga muita bola, um croata, né? Que foi, inclusive, um dos melhores jogadores da Copa do Mundo 2018, né? Então o Tottenham se reforçou muito bem. Já tem o Kane, tem também o Son, tem o Kulusevski. Eu acho que realmente é um time que vai dar muito trabalho esse ano. O Manchester United ainda tá querendo se reforçar ainda, né? Tá tentando trazer o De Jong do Barcelona, também tá tentando trazer o Antony do Ajax, o Lisandro Martins também, que é do Ajax. Aliás, como eu sempre falo, tá querendo montar um Ajax 2.0, né? Equipe do Manchester United. Temos o Arsenal também, né, que contratou o Gabriel Jesus, tá de olho também no Lucas Paquetá, né, a gente tem bastante brasileiros, né, o Rafinha saiu do Leeds agora também, né, o Chelsea que vai anunciar a contratação do Sterling, que inclusive já se despediu do Manchester City. Eu acho que a tendência esse ano, o campeonato ser um pouco mais equilibrado do que foi ano passado, né, no passado a gente viu uma disparidade muito grande de Liverpool e Manchester City até a última rodada brigando ponto a ponto, e eu acho que esse ano a coisa vai ficar mais interessante, vai ficar mais equilibrada, até porque as outras equipes também estão se reforçando. É isso aí. Agora chegou aquele momento do nosso Connect Sport de continuar com a sua participação, Gabriel, só que dessa vez com o Minuto Olímpico. É isso aí, vamos então começar falando do nosso Minuto Olímpico de hoje, começar falando sobre a seleção brasileira de vôlei feminina, né, que atuou agora há pouquinho contra a seleção do Japão pelas quartas de final da Liga das Nações e venceu por 3-7-1, né, o Brasil se classificou para a semifinal. No primeiro set o Brasil fez 29-27, no segundo fez 28-26, aí no terceiro perdeu por 25-20 e no último set venceu por 25-14 e está classificada para a semifinal. E espera um confronto aí entre Sérvia e Estados Unidos para ver quem vai ser o adversário da seleção brasileira, e tomara que seja os Estados Unidos, que tá aqui na goela, os Estados Unidos, né, que venceu o Brasil na final das Olimpíadas do ano passado, lá em Tóquio. Já falando agora de Eurocopa Feminina, ontem tivemos mais 2 jogos, né, pela Eurocopa Feminina, e começando pela grande vitória da seleção da Alemanha, que venceu a Espanha por 2-0, né, a seleção aí da Alemanha conseguindo um grande resultado. A Dinamarca venceu a Finlândia por 1-0, e hoje vamos ter alguns jogos, incluindo o jogo da atual campeã europeia, a Holanda, que enfrenta a seleção de Portugal, hoje às 4 da tarde, e agora na verdade, já começou, né, à 1 da tarde, Suécia e Suíça se enfrentam também mais um grande jogo da Eurocopa Feminina. Já falando agora de tênis, né? A brasileira Laura Pigossi, que está disputando o WTA 250 lá em Budapeste, na Hungria, venceu ontem a sueca Peterson pelo placar de 2-7-0, com parciais de 7-5, 6-3 e se classificou para as oitavas de final. Com esse resultado, ela sobe no ranking mundial. Agora ela está na posição de número 118, batendo o seu melhor ranking da sua carreira. Parabéns a Laura Pigossi, ela que foi medalhista de bronze nas Olimpíadas de Tóquio, fazendo duplas junto com a Luísa Stefani. E para finalizar, vamos falar de basquete, né? A NBA tá rolando agora a Liga de Verão, né? Que são jogadores jovens aí disputando uma competição que tem uma coisa mais de desenvolvimento de jogadores, né? E com alguns brasileiros, incluído o Gui Santos, que ontem entrou em quadra pelo Golden State Warriors e marcou 12 pontos e pegou 8 rebotes na derrota da equipe dele para o Boston Celtics por 103-92. Esse então foi o Minuto Olímpico de hoje. Amanhã eu volto com muito mais notícias para vocês sobre os esportes olímpicos. Volto com você, Gabriel. É isso aí, um programa recheado de informações para vocês que nos acompanham com o Minuto Olímpico. E com essa participação do Minuto Olímpico, estamos encerrando o nosso Connect Sport dessa quarta-feira em grande estilo, sempre trazendo para vocês que nos acompanham um programa diferenciado e informativo do mundo dos esportes. Agradecendo demais a sua excelente participação no nosso programa de hoje, Gabriel Sanches. É isso aí, valeu Gabriel, tamo junto, valeu Johnny, vamos que hoje tem Copa do Brasil, tô animado e amanhã a gente volta para falar sobre tudo que acontece no mundo dos esportes para vocês. Tamo junto, abração rapaziada. Tamo junto, um abraço Gabriel e muito obrigado também pela sua excelente participação no nosso programa de hoje, Johnny Pereira. Valeu Gabriel, valeu Sanches, valeu a todos vocês que nos acompanharam. Hoje Copa do Brasil, decisões para vocês e amanhã temos mais. É isso aí, um abraço, Johnny. E agradecendo a todos vocês que nos acompanharam. Te pedindo que vocês que ainda não se inscreveram nas nossas redes sociais, se inscreva, Connect Brasil TV SP, para vocês ficarem todos antenados ao nosso conteúdo. Agradecendo a todos vocês pela audiência no nosso Connect Sport de hoje, desejando a todos vocês uma excelente tarde e amanhã estamos de volta a partir do meio-dia. Tchau, tchau.